Por mais que aparentemente ela seja ruim, essa moça não tem os braços. Não, ela não tem os braços, mas ela escreve com os pés. Escreve com os pés. Ela extraiu a capacidade infinita que existe dentro dela. Porque nós que temos os dois braços, né, ninguém consegue escrever com os pés aqui. Tem alguém? Consegue? Já consegue, Pedroso? Não é? Mas então, em face dessa deficiência, ela desenvolveu, ela extraiu a capacidade infinita que existe dentro do Filho de Deus, né? E passou a escrever com os pés. Extraiu a capacidade infinita. Então, qualquer que seja a situação, só resulta no bem. Depende de você, não é? O mestre traz aqui a fábula do rei Midas, que é aquele que desejava, né, e implorava para que tudo que ele pudesse tocar se transformasse em ouro. Vocês conhecem essa fábula e sabem que quando foi concedido para ele esse poder de transformar tudo em ouro, né, surgiu um grande inconveniente. Não surgiu? Porque o alimento também se transformava em ouro, a água se transformava em ouro. Esse é um exemplo, né, de inconveniente de ter as coisas acontecendo do jeito que queremos. Mas esse jeito que nós queremos se refere àquilo, refere-se ao ego. Né? A gente faz em toda reunião da Seichonoye o canto evocativo de Deus, a oração antes de iniciar a atividade. E o canto evocativo de Deus diz: as minhas obras, não, eu vivo antes, eu vivo não pela minha própria força. Então é uma oração que anula o ego, né? Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus. As minhas obras, não sou eu que as realiza, mas a força de Deus, né? Então é uma oração que anula o ego. Do jeito que queremos, é força do ego. Então, anulando, né, praticando a sexta norma, que é anular o ego, anula o ego e entrega tudo nas mãos de Deus. Né? Agora, você faz tudo o que é possível, né, tudo com capricho, com bastante cuidado em todas as ações do dia a dia, mas depois entrega nas mãos de Deus. Né? Ter esse espírito de entregar nas mãos de Deus. Justamente por existirem coisas e fatos que não são como desejamos que sejam, esforçamo-nos para melhorá-los e isso nos causa alegria. Como a gente deseja, onde estaria o esforço para melhorar? Não é? Coisas que não necessitam de muito esforço da nossa parte, causa alegria. A gente sempre ouve dos dirigentes mais antigos, assim como Antônio Carlos, que no começo da Seichonoye, as pessoas aqui da nossa regional iam participar de cursos que agora tem em Barretos, né? Então tomava o trem e era aquela viagem de 12 horas até São Paulo para assistir um curso de dirigentes. Né, de como fazer a apresentação e tudo mais. E a gente ouve, né, muitas vezes, dizer agora que tem em Barretos, né, as pessoas às vezes não dão o devido valor. Se ficarmos apenas festejando porque as coisas transcorrem exatamente como pensamos, por vezes cometemos erros. Nós estamos chegando na época de Copa do Mundo. E lembra da Copa passada? Quem gosta de futebol? Não sei, as mulheres aqui se lembram, mas os homens sabem, que falavam do quarteto mágico, que o Brasil tinha 4 jogadores extraordinários. Então achavam que o Brasil ia ganhar a Copa com o pé nas costas. E nós fomos eliminados muito cedo. Por quê? Porque como as coisas transcorriam como pensavam, cometemos erros. Então o Brasil cometeu erros. E assim é na nossa vida, né? Assim é no dia a dia. Quando as coisas caminham com muita facilidade, as pessoas se tornam arrogantes. Começam a pensar presunçosamente
que já concluíram o aprendizado da verdade de que o ser humano é filho de Deus. O mestre Masaharu Taniguchi, ele escrevia as obras, mas ele estudava as obras. Ele lia a sutra. Ou não? Ele lia a sutra. Ele estudava os livros. Eu estava lendo um livro do O Amor Supera o Castigo, né? Do mestre Masaharu Taniguchi, que conta a vida de Stardale. Então eu estava vendo a data, 1947, salvo engano. Ele dizia que lia o livro do Stardale para purificar a mente dele. Então, sob esse ponto de vista, o mestre Masaharu Taniguchi diz que as dificuldades, elas surgem para te depreciar? Não, para te exaltar, para extrair o Filho de Deus que tem dentro de você. Para extrair a capacidade infinita que você tem dentro de você. A capacidade infinita do perdão. É com esses olhos que a gente deve olhar para as dificuldades que se apresentam, ou até as desarmonias. Ou seja, para polir a alma. Se está aparecendo uma adversidade, é porque você necessita daquele aprendizado para quê? Para polir a alma, para manifestar o Filho de Deus que é. Então, no lar, como proceder, né, em face? Vamos reflexionar a respeito do tema. Como proceder em face de desentendimentos no lar? Se existe desentendimentos, é porque uma alma está polindo a outra alma, não é isso? Através da resistência. É ou não é? É ou não é? Então, esse tema já foi respondido. Como proceder em face aos desentendimentos no lar? Já foi respondido. Como é que devemos proceder? Como, Nilce? Não precisa responder não, só pensar, né? Como proceder? Em face dos entendimentos no lar. Ou em qualquer lugar. Então o preletor da Seika, uma conversa com o preletor da Seika Chonoye, disse para ela fazer a seguinte mentalização: minha sogra é uma santa. Mentalizar isso. Minha sogra minha sogra é santa, é gentil, me ama. A harmonia se estabeleceu. Então a sogra, que aparentemente nos olhos dela era má, passou a se tornar santa, bondosa, gentil. Tem uma outra fato de sogra com nora. E essa sogra, ela, na verdade, ela era madrasta de um rapaz que se casou, né? Porque a mãe dele faleceu e ela se casou com o pai dele e não tiveram filhos. Então o único filho dela era esse jovem. Então cuidou dele com todo carinho, eles não puderam ter filhos, cuidou desse jovem com todo carinho, ele se casou. E ela passou a viver em desarmonia com a nora, passou a viver em desarmonia com ela com a nora. E o tempo cresceu, o tempo passou, os filhos cresceram, né, e a desarmonia persistia. Ela era muito rica, dava presentes caros para toda a família, para os filhos da nora, para os netos, para ela, para o marido. E só que ela exigia agradecimento. A nora contando, ela exigia agradecimento. E então a desarmonia estava estabelecida. No último episódio, a sogra deu um colar para a neta, e a neta demorou para ligar agradecendo. E ela ficou muito brava com a neta, né? Foi aquela desarmonia. Chamou a filha, falou: devolve o presente, né? Mandou devolver o presente e assim fez, devolveu o presente. Mas ela estava com muito ódio, né? Muito ódio da sogra,
com esses fatos. Né? Ela achava que a sogra queria comprar elas com o dinheiro.